E, gente, o outro quesito que eu falei aqui, conversei com o chefe do Centro de Contingência a respeito dessa agenda do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de fazer uma consulta pública, inclusive utilizando a página do Ministério da Saúde na internet para decidir sobre a vacinação de crianças. O que Gabardo diz, eu conto daqui a pouco, mas o que a Natália André vem para cá explicando é que essa página simplesmente ainda não está no ar, apesar da promessa da pasta de que começaria a receber contribuições hoje. O Leandro Magalhães faz essa ponte, São Paulo-Brasília. Oi, Leandro. Oi, Dani, boa tarde para você, boa tarde a todos. Dani, uma reunião na terça-feira contou com a participação de 15 representantes do Ministério da Saúde, entre eles a secretária de Gestão do Trabalho da pasta, Mayra Pinheiro. Ela ficou conhecida como Capitã Cloroquina por defender o tratamento precoce com medicamentos sem eficácia contra o coronavírus. Quem tem os detalhes para a gente, como você falou, é a nossa repórter Natália André. Detalhes dessa reunião. Boa tarde, Natália. Oi, Leandro. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Eu conversei com a secretária Mayra Pinheiro mais cedo. Ela me falou um pouco sobre essa reunião, disse que reuniões assim acontecem o tempo todo no Ministério da Saúde. Não seria diferente com essa pauta, com a vacinação infantil. Na terça-feira passada, eles ouviram, portanto, o Ministério da Saúde ouviu alguns técnicos do Ministério da Saúde e também alguns médicos de fora do Ministério da Saúde. A secretária Mayra Pinheiro me disse que todos que foram ouvidos não eram contra a vacinação, eram a favor da vacinação, mas eram contra a obrigatoriedade da vacinação. Eu até questionei a secretária sobre essa ideia de obrigatoriedade, de onde tinha surgido, porque quem diz que vai ser obrigatória ou não a vacinação é o próprio governo, porque é o governo federal que decide como vai ser a campanha. A Anvisa, que aprovou a vacinação infantil na última quinta-feira, é um órgão consultivo de assessoramento do governo, A Anvisa avalia tecnicamente, sanitariamente, todas as condições, se os benefícios são maiores do que os riscos, e aí o Ministério da Saúde acata ou não e define se vai ser obrigatória ou não. Até hoje, nenhuma vacinação para adultos, para adolescentes contra a Covid-19 está sendo obrigatória no Brasil e o governo federal vem trazendo essa discussão da obrigatoriedade ou não, porque o próprio presidente Jair Bolsonaro já falou que é contra a obrigatoriedade da vacinação das crianças. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, eu estou aqui num cenário diferente, não estou no Ministério da Saúde, estou no Hospital das Forças Armadas, no braço aqui, na ala de cardiologia. O ministro estava aqui numa outra pauta, numa outra agenda, mas ele quis reforçar uma conversa que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro, de que o presidente teria perguntado para ele se no Brasil as pessoas só morrem de Covid. E aí o ministro respondeu para o presidente Jair Bolsonaro que não, que as pessoas também morrem de doenças cardíacas, também morrem de câncer, de outras doenças, que isso não é diferente com as crianças. Então a Covid não é só a única preocupação do ministro da Saúde. Voltando então para o assunto da consulta pública, a consulta pública vai ser aberta hoje, ainda na visão do Ministério da Saúde, mas tinha a previsão de já começar a funcionar logo nas primeiras horas dessa quinta-feira, dia 23 de dezembro, não está funcionando, a plataforma está fora do ar. O Ministério da Saúde vem dizendo que está passando por revisões, últimos testes para colocar no ar, mas que vai entrar no ar hoje, sim. A consulta pública fica aberta até o dia 2 de janeiro e é porque o ministro da Saúde, pela primeira vez no histórico do Ministério, quer ouvir a opinião da população brasileira sobre uma decisão da nossa agência sanitária. Então, vai ficar aberta até o dia 2 de janeiro, aí depois, no dia 4 de janeiro, o ministro Marcelo Queiroga quer ainda fazer, aí não consulta pública, uma audiência pública, ele tem usado esses dois termos, para ouvir cientistas mais médicos e aí no dia 5 de janeiro, aí vem a decisão do Ministério da Saúde para a população brasileira e principalmente para a Justiça. O Ministério da Saúde tem até o dia 5 de janeiro para dizer para o Supremo Tribunal Federal qual é o cronograma da vacinação, quantas doses o Ministério da Saúde vai precisar, quando começará, dias de mutirões para vacinar as crianças antes mesmo da volta às aulas, para um cenário perfeito, Ainda mais com a nova variante, a Omicron, se alastrando pelo Brasil, para ter professores, avós, pais, tios, enfim, e também as crianças vacinadas antes da retomada das aulas.
Mas a gente segue com a consulta pública ainda sem funcionar no site do Ministério da Saúde. E uma outra ferramenta que ainda não voltou a funcionar, mas é isso por causa de um outro motivo, por ataque hacker, lá do último dia 10 de dezembro, mas vale a gente dizer também que o Conect SUS, o aplicativo de emissão do passaporte da vacinação, ainda não está funcionando. Previsão era ontem, não foi ontem, previsão era hoje e, por enquanto, ainda também não está funcionando. Volto ao estúdio. Obrigada, Natália. Bom, a gente vai ver agora o que falou mais cedo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele disse o seguinte, que as mortes por Covid-19 aqui no Brasil, de crianças na faixa etária de 5 e 11 anos, estão dentro de um patamar que não leva o governo a ter de pensar em decisões emergenciais. O ministro disse, repito, que as crianças, o número de crianças que morreu, crianças de 5 a 11 anos que morreram de Covid, esse volume de crianças que morreu está dentro de um patamar que não obriga o governo a tomar decisões emergenciais. Vamos ouvir. Veja aqui, olha, de acordo com as semanas epidemiológicas, o número de casos em crianças de 5 a 11 anos e o número de óbitos. Felizmente, o número de óbitos nessa faixa etária é baixo. Isso quer dizer que nós não devamos nos preocupar? Claro que não. Mas mesmo que as vacinas começassem a ser aplicadas amanhã, isso não teria o condão de resolver o problema de forma retrospectiva, não é? Os óbitos em criança estão absolutamente dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais. Particularmente o Ministério da Saúde tem que tomar as suas decisões com base nas evidências científicas. Gente, até final de novembro, quando ainda existia um sistema para que a gente pudesse consultar, foram quase 560 crianças de 5 a 11 anos. Eu repito, 2 aviões inteiros lotados com crianças morreram de Covid-19 até novembro, final de novembro desse ano. Quase 560 crianças. Isso é mais do que todas as mortes evitáveis por síndromes respiratórias somadas nesse mesmo período. Esse é o patamar citado pelo ministro da Saúde. Eu vou trazer aqui o que diz o Gabardo, antes de chamar a Thaís Arbex, o que diz o chefe do Centro de Contingência de combate à Covid aqui em São Paulo sobre a fala do ministro Marcelo Queiroga. Gabardo diz o seguinte, gente, ele diz que é inacreditável, é absurdo o governo ir buscar aval da sociedade civil para uma decisão que é eminentemente técnica. Quem tem conhecimento, mandato constitucional, legal para tomar esse tipo de decisão, dizer se uma vacina é ou não recomendada ou segura, é a Anvisa, diz João Gabardo. Quando a Anvisa diz que está ok, por que é que você vai ter de buscar a população? Aliás, população que está sendo municiada com que tipo de informação? Qual é o conhecimento que ela tem para tomar uma decisão que, em última instância, precisa do aval da Anvisa e da adesão do próprio Ministério da Saúde? Essa consulta não serve a nada. É um papel criminoso o que está sendo desempenhado por algumas pessoas no Brasil. Thaís Arbex vem para cá porque ela ouviu Carlos Lula, o chefe do Conselho dos Secretários de Saúde do Brasil. Thaís, o que o Carlos Lula diz sobre vacinação infantil e esse cronograma que está sendo adotado pelo ministro Marcelo Queiroga? Dani, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no 360. Carlos Lula adota quase que as mesmas palavras do que o João Gabardo, Dani. Ele diz também que é um absurdo o que o Ministério da Saúde está fazendo e que o papel da pasta comandada por Marcelo Queiroga é iniciar o quanto antes a vacinação de crianças e não incentivar a postura daquelas pessoas que negam a ciência. Ou seja, todo mundo falando a mesma língua, menos o Ministério da Saúde, Dani.
Agora, Thaís, a gente acha que vale a pena a gente explicar aqui para quem está nos assistindo, né? Primeiro, nesse momento, o que está se discutindo não é a obrigatoriedade da vacina da Covid, é a possibilidade da mãe e do pai que queira vacinar seu filho poder e ter a vacina para vacinar o seu filho. Segundo lugar, para algumas doenças que estão no Plano Nacional de Imunização, a vacinação é obrigatória sim. E o pai que falha com a vacina com o filho, primeiro ele pode ser multado. Se reincidir, ele leva uma multa ainda maior. E se o filho adoecer e morrer por uma doença evitável, por falta de vacina, o responsável responde sim, legalmente, na justiça. Para você ter uma ideia, as vacinas de sarampo, rubéola, cachumba, varíola, a tríplice bacteriana, a pentavalente, todas essas vacinas são obrigatórias e devem ser dadas para as crianças até os 15 meses de vida. É o caso da Covid? Não, mas incutir medo na cabeça dos pais de vacina para criança é uma atitude bastante questionável. O Brasil é um exemplo na vacinação, deve continuar seguindo assim para a Covid e para todas as outras doenças. Thaís, obrigada. A gente já volta a falar com você.